Saúdo as irmãs do Grupo Unidas no Senhor, do Ministério Mulheres Cristãs em Missão, da nossa Igreja Memorial Batista. Nesta tarde de terça-feira, fui convidado para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus aos nossos corações. E eu gostaria de começar contando duas histórias. A primeira história diz respeito a um homem que todas vocês certamente conhecem, um cientista chamado Thomas Edison. Thomas Edison, no final do século XIX, ele se empenhou, como muitas outras pessoas, em descobrir a forma de criar uma lâmpada que pudesse ser alimentada pela eletricidade, que naquela época todos já conheciam. Mas todos os cientistas que estavam empenhados em descobrir como fazer uma lâmpada falhavam, porque não conseguiam encontrar um filamento que não se incendiasse depois de algum tempo alimentado pela energia elétrica. Thomas Edison perseverou, não desistiu e realizou mais de 1.200 experiências até chegar ao filamento que ele criou e não incendiava quando recebia eletricidade. A experiência que deu certo, ele conseguiu ficar com sua lâmpada por 48 horas acesa, sem se incendiar. A partir daí, então, ele patenteou o seu invento e começou a produzir essas lâmpadas. E se nós temos lâmpadas elétricas hoje, são bem diferentes hoje, mas o princípio é o mesmo, devemos a este homem que não desistiu enquanto não alcançou aquilo que procurava. Existe uma outra personalidade que eu gostaria também de falar nessa tarde, e é uma mulher. Ela chamava-se Marie Curie e seu esposo Pierre Curie. O casal Curie, particularmente Marie, que foi quem realizou a maioria dos experimentos, chegando mesmo a carregar equipamentos que pesavam mais de 20 quilos, também na virada do século XIX para o século XX. Essa mulher, ela estava à procura de um elemento químico. E esse elemento químico, ele viria transformar a medicina como conhecemos hoje. Madame Curie realizou o experimento durante 4 anos. Foram 4 anos em busca de separar e isolar esse elemento. Quando ela conseguiu fazer isso, nós então, a partir daí, do invento dela, da descoberta dela, incansável, que ela não desistiu, nós tivemos então acesso aos exames de imagem, começando com as radiografias. O elemento era o rádio, que deu origem à radiografia e posteriormente a todos os exames de imagem que nós conhecemos na medicina moderna. Eu estou contando essas duas histórias para dizer a vocês, e queridas irmãs do Grupo Unidas no Senhor, que as irmãs sejam perseverantes, que as irmãs não desistam de buscar no Senhor aquilo que vocês estão buscando, de encontrar no Senhor a resposta para os desafios que vocês vêm enfrentando. E nós temos também na Palavra de Deus o exemplo de uma mulher que não desistiu. Ela não desistiu enquanto não alcançou do Senhor uma resposta que buscava. Esta mulher é Ana. E eu quero que as irmãs nessa tarde abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler até o verso de número 19, a extraordinária história desta mulher que não desistiu até alcançar do Senhor aquilo que ela buscava em sua vida. Leiamos a palavra de Deus então. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma delas era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comer e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Que história maravilhosa! Aqui temos uma história de alguém que não desistiu. Desistiu jamais. Olha, nós quando olhamos para esta história e a pesquisamos e a estudamos, nós percebemos algumas coisas muito importantes, algumas características que pessoas que não desistem possuem. Ana possuía essas características. Primeiramente, eu quero falar às irmãs a respeito desse casamento. Não é plano de Deus, nunca foi plano de Deus. A palavra de Deus diz claramente ali no livro de Gênesis, logo no princípio do livro de Gênesis, que deixaria o homem seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher. Sempre esteve no coração de Deus o plano de que um homem conhecesse uma mulher e se casasse com ela. Aqui temos um homem que era temente a Deus. Eucana era um homem temente a Deus. Todos os anos ele vinha até Siló, onde estava o tabernáculo, a palavra falou templo, mas era o tabernáculo de lona ainda, onde vinha para adorar. Todo judeu piedoso fazia isso, e Eucana era um homem crente. No entanto, ele tinha um problema, porque assim como muitos outros judeus, ele não tinha apenas uma esposa. Ele tinha uma segunda esposa. E aí está a fonte de todos os problemas de Ana. Porque a segunda esposa de Eucana, Penina, ela tinha vários filhos. Tinha filhos e filhas, diz a palavra de Deus. E essa mulher, ela zombava de Ana. Ela irritava Ana. Mas mesmo assim, Ana buscava ao Senhor, estava querendo um filho, buscando um filho para tirar de si esta maldição, porque as pessoas acreditavam que uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que havia sido amaldiçoada por Deus. Portanto, Ana era uma mulher amargurada, conforme ela disse na oração que ela fez. Ela disse para Eli: estou aqui derramando o meu coração e toda a amargura de espírito que eu trago dentro dele. Mas eu queria compartilhar com as amadas irmãs 3 características importantes que eu encontro na pessoa de Ana e quero estimular a cada uma das irmãs a desenvolverem, a terem também essas características. A primeira característica que Ana nos mostra, que nós percebemos em Ana, pela história que nos lemos, é que Ana buscava ao Senhor.
apesar de toda a amargura de espírito que ela tinha, de toda a tristeza que ela carregava no seu coração, apesar de ser aborrecida constantemente era lembrada por Penina que Deus havia cerrado a sua madre e ela não podia ter filhos, Ana nunca deixou de subir à casa do Senhor, nunca deixou de subir a Siló acompanhando seu esposo. Este relato que nós temos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nos mostra que era costume de Ana fazer isso, de buscar ao Senhor, de ir até lá juntamente com seu esposo para adorar ao Senhor, apesar de todas as lutas e de todas as dificuldades que ela enfrentava. Amadas irmãs, nós temos que perseverar em buscar ao Senhor. Pessoas que não desistem são pessoas que buscam ao Senhor. Não são pessoas que buscam ao Senhor apenas ocasionalmente, quando tem uma luta ou tem uma dificuldade. Pessoas que nunca desistem são pessoas que continuam na presença de Deus, que vão buscar ao Senhor. Seja na igreja, estamos vivendo um tempo de pandemia, quando muitas de vocês não têm condições ou não tem a possibilidade mesmo, até mesmo de ir à igreja, e talvez isso esteja entristecendo ao seu coração. No entanto, não se esqueça de buscar ao Senhor na sua casa, participar dos cultos online, não deixe de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é uma característica de pessoas que não desistem como Ana. A segunda característica que eu encontro na pessoa de Ana é que Ana era uma mulher de oração. O fato da Bíblia registrar que Ana foi até o tabernáculo, ali no momento em que, depois de comer e beber, depois de seu marido repreendê-la e dizer para ela que ele era melhor que muitos filhos na vida dela, que ela poderia continuar vivendo a sua vida da maneira que ela estava vivendo, sem filhos e sendo aborrecida por Penina, mas que ela não deveria ficar triste. Aquela mulher se levantou e foi até o tabernáculo, no lugar que era designado para as mulheres, e ali a mulher orou. E a oração dela foi uma oração poderosa, porque ela orou de uma tal maneira, derramando seu coração na presença de Deus, que Eli percebeu que alguma coisa estava errada na vida dela. A julgou por embriagada, a repreendeu por estar embriagada. E esta mulher, então, sem contar o que havia acontecido, sobre o que estava orando, ela recebe esta palavra do profeta Eli. Irmãs, queridas irmãs do Grupo Unidas no Senhor, não desistam de orar. Orem, porque as pessoas que desistem com facilidade também não oram em suas casas, não oram quando vão ao templo na igreja. A igreja dá muitas oportunidades para que nós possamos orar. Nós temos essa reunião matinal que é feita todos os dias, de terça a sábado, conduzida pelo pastor Francisco. Temos agora, durante o mês do aniversário, uma oportunidade de ir até o templo para buscar ao Senhor, para orar. Eu já estive lá com a Wanda, voltarei na semana que vem, na semana que está entrando novamente, uma oportunidade rica onde todas as pessoas que vão até ali têm a oportunidade de orar e derramar o seu coração na presença de Deus. As pessoas que oram, que perseveram em oração, são pessoas que não desanimam, são pessoas que não desistem. A terceira característica que eu iria falar a respeito desta mulher, porque ela não desistiu daquilo que ela almejava na sua vida, é que as pessoas que não desistem são pessoas que se apropriam, que conhecem e que leem a palavra de Deus. Amados, aqui no texto que nós lemos, nós não temos o registro de uma palavra de Deus sendo lida, mas nós temos algo muito particular. O profeta Eli, quando descobre que aquela mulher derramava o seu coração, que ela estava na realidade orando e derramando o seu coração na presença de Deus, ele dá uma palavra profética para ela. Ele diz: vai e o Senhor faça conforme aquilo que tu queres, conforme aquilo que você está aqui na presença dele, derramando o seu coração e pedindo. E ela disse: que eu ache graça aos olhos do teu servo. Em outras palavras, que eu ache graça diante desta palavra profética que eu recebi. Nós conhecemos a vida do profeta Eli. O profeta Eli era um homem de Deus, mas ele tinha um grave problema. Se você depois em casa, depois que terminar esta reflexão e este culto ao Senhor, se você der uma lida no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ter a trajetória, aquilo que acontece na vida do profeta Eli. O profeta Eli já não era mais o sacerdote. A Bíblia logo no início fala, aqui no capítulo 1, que eram os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram na realidade os sacerdotes. Mas eles procediam muito mal, eles faziam coisas erradas,
malas, eles faziam coisas que o Senhor abominava. E é por isso que Deus levanta Samuel como sacerdote no lugar deles, da família deles, e traz uma palavra dura para Elias, porque Eli não repreendia os seus filhos, só reclamava com eles. E o Senhor repreendeu Eli duramente através da palavra de um profeta e depois usando o menino Samuel, que veio a ser filho de Ana, porque Deus ouviu essa oração de Ana. A Ana se apropriou dessa palavra. A Bíblia fala que ela voltou, seu coração não estava mais amargurado, seu coração estava feliz, porque ela levantou-se daquela oração, saiu daquele tabernáculo, sabendo que Deus mudaria sua história e que ela teria um filho. E ela fez aquele voto ao Senhor. E a Bíblia termina no versículo 19 dizendo que depois que ela volta para sua casa lá em Ramá, acontece uma coisa extraordinária. Ela concebe e dá à luz a um menino chamado Samuel. A palavra Samuel no hebraico significa ouvido de Deus, aquele que foi ouvido, aquele que Deus ouviu a oração. Este é o significado do nome de Samuel. E no ano seguinte, ela não sobe para adorar, espera o menino desmamar, ter seus 10, 12 anos de idade, quando ele poderia ter independência. Então ela o leva até Samuel e este menino é apresentado ao Senhor e fica lá, e nós sabemos como foi a vida de Samuel. Essa é uma característica importante, ler a palavra de Deus, se apropriar das promessas da palavra de Deus. Se a irmã fizer isso, a irmã não vai desistir daquilo que busca em oração, daquilo que pretende para a sua vida, pretende para a sua família, aquilo que está lhe afligindo. Você não vai desistir se você tiver essas 3 características: buscar ao Senhor, uma vida de oração e se apropriar das promessas da palavra de Deus. E nós, para concluir esta breve reflexão, nós sabemos depois o resultado desta mulher, do que ela foi fazer naquela vez, orando ao Senhor naquele tempo, derramando o seu coração. Ela teve mais 5 filhos depois que teve Samuel. Ela devolveu Samuel ao Senhor, mas ainda teve mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Me parece que ela se igualou a Penina, então acabou a sua fonte de aborrecimento, acabou aquele atrevimento de Penina de caçoar dela, porque ela alcançou os filhos que ela queria no Senhor. Amadas irmãs, não desistam, não desistam, não desanimem. Lembre-se, desistir jamais. Quem serve ao Senhor a quem nós servimos, o Deus que nos deixou esta palavra, aquele Deus que nos exorta a orar e a buscá-lo, não pode desistir nem desanimar. Perseverem na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu não sei qual é a aflição, qual é a dificuldade, não sei qual aquilo que está afligindo a sua alma, mas a solução é continuar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor, a sua oração, a amargura de espírito que está no seu coração, quando você derrama o seu coração na presença dele, chegará até o trono da graça de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 16, que nós temos que nos aproximar com ousadia do trono da graça de Deus para acharmos graça e misericórdia e sermos ajudados no momento que nós mais precisamos. Que Deus possa abençoar todas vocês, que vocês possam fazer como Ana, desistir jamais. Que Deus as abençoe.